Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. É um prazer, uma alegria muito grande encontrar a todos vocês no salão virtual ABDM para mais um estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus. E para nós darmos início ao nosso estudo de hoje, nós vamos proceder à leitura da página de abertura. A nossa página de abertura é a mensagem de Elio Uiléu, um dos personagens do nosso estudo de hoje. Essa mensagem foi recebida em Lisboa, no dia 15 de outubro de 2006. Há aproximadamente 5 séculos, partiam nossas naus em direção ao novo mundo, na construção dos objetivos traçados pelo Cristo Jesus. Constituíam-se, então, novos laços, e o sangue português espalhava-se nas terras da América, fazendo com que o cruzeiro se encravasse para que as boas novas fossem realmente compreendidas entre os povos. Hoje, em naus diferentes, os nossos irmãos do Brasil retornam às terras portuguesas, trazendo as ideias para as quais foram um dia concitados a trabalhar. O ideal do Evangelho faz-se realidade, e a reunião com a ciência é a construção de um portal para que o velho mundo compreenda finalmente a mensagem do amor há muito esquecida. Tenhamos a certeza e guardemos esta data como um marco para o ideal espírita, não só nestas plagas, mas por toda a Europa. Que a paz que nos envolve nesse instante caminhe convosco em direção aos vossos lares. Que as luzes que caem sobre vós nestes momentos sejam benéficas de saúde e tranquilidade nas vossas caminhadas. Sinto-me imensamente honrado ao ver que a minha humilde contribuição faz-se frutos neste encontro de amor do servidor de Cristo, Eli. Vamos então, meus irmãos queridos, entrelaçando nossos corações, nossos bons propósitos e nossas mentes, agradecer a Deus Pai por sua bondade e misericórdia, ao nos conceder em nossas vidas momentos como esse, em que paramos para refletir, analisar, estudar, pensar sobre tudo isso que vamos conversar na noite de hoje. Agradecidos estamos, Pai amado, pela chance de estudarmos juntos mais uma de tuas lições. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine a todos nós que aqui estamos reunidos nesse salão virtual. Que o Senhor nos inspire, nos intua, para que possamos trazer a sua mensagem da forma mais clara. Porque conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. O nosso estudo de hoje é sobre Jesus, Ismael e o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nos diversos sistemas planetários do universo, os planetas, eles têm os seus governadores espirituais, que atuam ali na orientação, na assistência aos habitantes daquele planeta. E o governador espiritual da Terra é Jesus, que, além da Terra, ele é governador espiritual de mais 4 planetas. E os países também têm o seu protetor espiritual. No Brasil, é o Ismael. E quando se fala em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, aí pode-se pensar, como assim? Pátria do Evangelho, coração do mundo? Mas como pode ser isso, com tantas coisas ruins acontecendo, e crimes, e violência, desigualdades, corrupção, muita coisa ruim. Então a gente vai pensar, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, onde há muitas imperfeições, a maioria está imperfeita ainda. E nós temos o direito de escolher o que queremos. E é isso que Ismael respeita, a liberdade de escolha de cada um. Quase chegando ao final do século XIV, Jesus, numa das visitas habituais que ele costumava fazer ao planeta, para ele observar, aferir, né? E dar uma olhada em como estava o projeto que ele tinha implantado dos seus ensinamentos baseados no amor ao próximo. E aí ele verificou que, infelizmente, quase não tinha avanço nenhum na evolução moral do planeta. Infelizmente ainda, imperava o egoísmo, o orgulho, vaidade, corrupção em todas as
áreas da sociedade. E junto com ele, seu colaborador, eles fizeram um novo planejamento, ou seja, uma outra chance para que o mundo avançasse no seu processo de evolução moral. E nesse novo projeto, ele iria reencarnar em Portugal para que ele impulsionasse a navegação marítima de Portugal, aumentando assim as possibilidades de se descobrirem novas terras na América. E ele então reencarnou em Portugal em 1394, sendo filho de D. João I e de Dona Filipa de Lancaster. Ele reencarnou como infante de Sagres. E ele trouxe muitas ideias novas, uma contribuição muito grande que ele deu para que as conquistas marítimas de Portugal tomassem um impulso bem grande. E no livro Brasil Mais Além, de Duílio Lena Berner, esclarece que a grafia correta é Iléu e não Eliu. Mas no decorrer do nosso estudo, vocês vão ver que a gente a hora fala Eliu, ou a hora fala Iléu, por conta do texto, né, do local onde nós pesquisamos. Então, Iléu nasceu na Babilônia, cerca do ano 70 a.C., e desencarnou no ano 10 da Era Cristã. E há informações que ele viveu 120 anos. Até os 40, ele ficou na Babilônia. Dos 40 aos 80, ele foi para Jerusalém. Dos 80 aos 120 anos, viveu na Palestina como um líder religioso. E a tentativa dele ir para Jerusalém é porque ele queria aprimorar os seus estudos. E, para isso, ele trabalhou pesado como cortador de madeira para que ele pudesse garantir o seu sustento da sua família e também os seus estudos. Como ele era de índole pacífica, sensível, ele não se deu muito bem em Jerusalém, não. Ele não se adaptou, porque lá fariseus e saduceus não estavam se entendendo. E ainda por cima, Herodes estava perseguindo os líderes religiosos. Então, aos 80 anos, ele foi para a Palestina e lá ele observou que o templo, né, o Sinédrio, estava sendo chefiado pelos filhos de Bateira, que eram os bateritas, e que, na época, eles eram apoiados por Herodes. Um dia surgiu lá um problema, uma questão sobre um sacrifício que estavam debatendo se faria ou não faria, porque seria oferecido no sábado, e o sábado era o dia santo, o dia do repouso. E Léo apresentou uma solução melhor para o problema do que os bateritas. A partir daí, então, ele teve uma aceitação melhor entre os seus companheiros. E como ele é de personalidade humilde, fraterno, ele destoava dos fariseus daquela época. Então, Iléu passou a chefiar o Sinédrio e sendo apoiado por Herodes. E esse título de chefia do Sinédrio passou para as suas gerações até que o povo israelita se espalhou pelo mundo todo. E Léo, ele foi avô de Gamaliel. Gamaliel, foi o professor de Saulo de Tarso. Era um fariseu que defendia os apóstolos e era mestre da lei. E ele era conhecido como ancião ou babilônico. E a sua origem estava ligada à tribo de Benjamim e ao rei Davi. E nas suas conversas, ele sempre dava conselhos para que as pessoas fossem pacíficas, fraternas, amorosas. E após o seu desencarne, ele se tornou mentor espiritual de Cabral. Ele teve várias iniciativas boas. Uma delas foi quando ele elaborou, né, os textos religiosos comentados, que ficou conhecido como as Sete Regras. E foi muito popular porque foi escrito em aramaico, que era a sua língua nativa, e também em hebraico. E pelo seu comportamento, né, com ensinamentos, com a sua própria conduta, exemplificando, ele mostrou, né, que a verdadeira vida de um fariseu que não havia sido corrompido pelas tentações do seu tempo. Por tudo isso, se conclui que Léo reencarnou na Terra com o objetivo de acelerar esse processo de evolução moral dos habitantes da Terra. E chegamos a Ismael. Quem é Ismael? As primeiras informações que nós temos estão no livro Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Abraão, ele precisava deixar um descendente. E sua esposa, Saraí, ou Sara, já não tinha mais idade para conceber. Ela não podia mais ter filhos. E por isso, ela pediu para sua escrava Agar
para que ela concebesse um filho de Abraão. E aí nasceu Ismael. Muito tempo depois, Deus avisou a Abraão que Sara, mesmo estando com 79 anos, conceberia o filho dele. E nasceu Isaac. E a partir do momento que nasceu Isaac, a convivência de Sara e de Agar ficou horrível. Elas não se entendiam mais, as crianças também não se entendiam. E Sara então pediu que Abraão expulsasse Agar e o filho dela, Ismael. E Abraão ficou desolado, porque Ismael era filho dele. Então, todo triste, ele foi conversar com Deus. Aí Deus acalmou o coração e disse para ele que ficasse tranquilo com relação ao futuro de Ismael, que Ismael, no futuro, seria líder de uma grande nação. Com relação a essa fala de conversa de Abraão com Deus, só a título de esclarecimento, é, só Jesus é que pode conversar com Deus. Então, Abraão não conversou com Deus, ele conversou com um espírito iluminado enviado por Deus. Por quê? As pessoas daquela época ainda não estavam preparadas para entender o plano espiritual, a espiritualidade, tudo o que acontece do jeito, sabe, como é verdadeiramente. Então, os espíritos, bondosamente, deixavam que as pessoas pensassem que elas estavam conversando com Deus. E informações da Bíblia sobre Ismael. No livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, Chico Xavier conta que houve um encontro em Belo Horizonte e que, naquela ocasião, Humberto de Campos ele teve a chance de conversar com o espírito do apóstolo Pedro. Então, ele perguntou a Pedro qual o motivo da visita dele ao Brasil. E Pedro respondeu: venho visitar a obra do Evangelho instituída por Ismael, filho de Abraão e Agar. Então, essa informação, né, realmente veio comprovar que o anjo Ismael é o mesmo Ismael, filho de Abraão. E assim trouxe maior credibilidade. E a doutrina espírita entendeu que o anjo Ismael é o Ismael, filho de Abraão. Obviamente, ele passou por todo aquele processo de evolução moral, né, percorreu seu caminho evolutivo até alcançar o patamar de elevação de um dos mais dedicados, né, e mais conscientes colaboradores de Jesus. E chegamos, então, ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. No livro, né, com o mesmo nome, nos fala da visita de Jesus, que nós já citamos, essa visita, só para enfatizar que quando Jesus, né, veio visitar o mundo, foi logo depois da vinda de Francisco de Assis. Infelizmente, ele não encontrou quase nada das coisas que Francisco de Assis tinha semeado, porque o mundo estava tomado pelos vícios, pelas paixões terrenas, pelo apego, poder, riqueza, corrupção, tudo aquilo que a gente já sabe, já conhece, né? Então, Jesus falou com Eliú, que era um de seus mensageiros, falou: meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. E Eliú, penalizado com a amargura de Jesus ao ver, né, aquilo ali, do jeito que ele encontrou, falou para Jesus que haviam outros lugares que ainda não tinham sido descobertos e que Jesus poderia plantar a semente, né, da Boa Nova nesses lugares. E eram terras onde tinham pessoas humildes, espíritos jovens, que estariam, né, preparados, prontos para receber essa Boa Nova. E Jesus, então, com todos da sua caravana, foram para esse continente americano. E chegando lá, viu aquela beleza das matas virgens, exuberantes, né, as aves, todo aquele cenário lindo, e perguntou para Eliú: onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Olha isso. Ou seja, lá no plano espiritual, Jesus tinha visto esse lugar. E ele falou para ele que ficava um pouco mais para o sul. Quando chegaram ao local que futuramente seria o Brasil, Jesus então traçou um novo roteiro, um novo planejamento para o avanço espiritual da Terra, que a gente já falou também. E ele disse assim:
Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de amor, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E tu, Eli, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então ficou determinado que Eliu iria reencarnar em Portugal para trazer um novo impulso para a navegação marítima portuguesa, para que dessa forma tornasse viável a futura descoberta de novas terras, onde mais tarde nasceria a terra do cruzeiro, a pátria do Evangelho. Esse dia, esse momento em que o Brasil se torna a pátria do Evangelho, é quando o Brasil conseguir divulgar, espalhar o Evangelho pelo mundo de uma tal forma, tão forte, que tenha raízes nos corações de todas as pessoas, de todas as partes do país. Esse aí vai ser o momento, né, do mundo de regeneração, que, conforme informações do plano espiritual, isso deve acontecer entre 2057 e 2067. Chegou o momento, então, da descoberta do Brasil. Então, era o ano de 1500, Jesus, com Ismael e as suas equipes espirituais, também estavam ali no momento do descobrimento do Brasil. E Cabral vinha sendo inspirado através dos sonhos. E as caravelas, ao sabor, né, do vento, foram encaminhadas aqui para o Brasil. E o caminho das Índias ficou esquecido. E Cabral, com toda a sua tripulação, chegou a uma praia extensa e acolhedora. E no céu, naquele momento, celebra seu acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais sob as vistas amorosas do Senhor abençoam as praias extensas e claras. Jesus confiou a Ismael a missão dele ser o guia espiritual do Brasil. E a tarefa de Ismael, com suas falanges, seria a organização dessa nação que estava nascendo. Primeiro como colônia e, mais adiante, como uma nação. E assim começava o trabalho de Ismael, que esteve presente em todos os momentos importantes do Brasil colonial, no Brasil independente, na abolição da escravidão, ele estava ali. Então chegaram os missionários. Como é que foi? O rei de Portugal, Dom Manuel I, ele não estava ligando muito para essa questão de terra descoberta nova de Brasil, porque estava mais interessado no tesouro da África. Mas quando ele soube que franceses e espanhóis estavam andando aqui pelas terras da colônia portuguesa, tratou de enviar, né, expedições para que, né, marcassem o território português. E nessa época, Ismael, do plano espiritual, reuniu seus colaboradores, pedindo voluntários para reencarnarem em Coimbra e em Lisboa. Alguns ficariam em Portugal mesmo e outros viriam para o Brasil. O objetivo da vinda desses colaboradores era que eles reencarnassem como religiosos, porque a igreja da época, né, estava muito desviada dos verdadeiros propósitos da igreja. E José de Anchieta e Manuel da Nóbrega foram alguns dos voluntários que se apresentaram para essa tarefa. Nóbrega chegou ao Brasil em 1549 e Anchieta em 1553. Ismael começou a preparar a chegada do espiritismo no Brasil bem antes que Kardec organizasse a codificação da doutrina espírita. E, mais ou menos por volta do ano de 1840, chegaram ao Brasil Bento Mu e Vicente Martins, que eram médicos homeopatas, que já se dedicavam ao estudo do magnetismo, ao estudo e aplicação do papo. E eram muito bondosos e estavam sempre promovendo atividades beneficentes.
com o lema Deus, Cristo, caridade. E antes mesmo que os fenômenos espirituais acontecessem em Hydesville, aqui no Brasil já havia grupos espíritas. Então, vamos falar um pouco agora sobre as origens espirituais do povo brasileiro. Nos séculos XV e XVI, o comércio da Europa teve um desenvolvimento imenso. As viagens marítimas que partiam, né, em busca da descoberta de novas terras para serem colonizadas eram muitas. E aí, nesse período, começou no Brasil a imigração, né, de pessoas vindas de várias partes do planeta. E a tarefa de Ismael era juntar essa gente toda que estava chegando aqui no país, no Brasil. Então, ele ia reunir aqueles que ansiavam por justiça, que eram os degradados, aqueles que tinham os corações mais puros, que eram os índios, os que estavam submissos, angustiados, que eram os escravos. E o plano espiritual estava atento a essa implantação do ensinamento do Mestre Jesus, supervisionando toda essa reunião de povos aqui. Primeiro chegaram os franceses, chefiados por Villegagnon, que se fixaram na Baía de Guanabara. Depois, houve uma influência espanhola também no país. Mais adiante vieram os holandeses, que aproveitaram, né, como pretexto, que estavam em guerra com a Espanha, aproveitaram para invadir o Brasil, porque a Espanha também tinha andado por aqui. E isso trouxe muita dor e sofrimento por causa das lutas. Lutas essas que não estavam nos planos, né, do mundo espiritual. E em 1637 chegou João Maurício, que era o príncipe de Nassau, a Pernambuco. Essa chegada dele foi prevista pelo plano espiritual, que tinha como objetivo que esse príncipe de Nassau viesse para espalhar as sementes de amor, de respeito, de liberdade. E quando foi em 1661, os holandeses foram embora. A paz. Não houve derramamento de sangue e ainda deixaram uma herança aí de amor e de gratidão. Depois veio um outro momento, que é a busca do ouro, a corrida do ouro. Nós já falamos, né, que o interesse maior de Portugal do Brasil no mundo todo ele queria era tesouros, riquezas, e com o Brasil não era outra coisa. Portugal estava interessado em descobrir as riquezas do Brasil. Mas essa busca pelo ouro também fazia parte do planejamento do mundo espiritual, porque seria uma forma de trazer progresso para a economia, mais cidades seriam fundadas, a agricultura e a pecuária seriam mais desenvolvidas. E nesse movimento, Fernão Dias Paz Leme, que era um bandeirante paulista conhecido como caçador de esmeraldas, recebeu lá no plano espiritual a missão de atuar nessa corrida do ouro. E ele era obediente, disciplinado, honesto e procurou fazer as coisas todas direitinho. Ele chegou até ao ponto de enforcar o próprio filho, porque participou de uma conspiração contra o trabalho que ele estava desenvolvendo. Mais adiante, começa a ter os primeiros, né, lampejos da liberdade. Lá fora, né, fora do país, a Revolução Francesa já estava sendo costurada lá no planejamento. E aqui no Brasil, já aconteciam reuniões com os intelectuais brasileiros que se reuniam para debater sobre essa questão da liberdade. E as lutas começavam em vários âmbitos. E os intelectuais brasileiros tinham percebido que os religiosos também estavam muito interessados no ouro do Brasil. E os políticos queriam arrumar o dinheiro para engordar o bolso lá de Portugal. E os brasileiros que estavam ali planejando a liberdade escolheram Tiradentes para liderar esse movimento. Mas acontece que Portugal descobriu esses planos e mandou matar Tiradentes. Aquela morte horrível, né? Enforcado, esquartejado. E essa morte cruel que Tiradentes teve foi um resgate dos seus erros do passado, de quando ele participou da Inquisição religiosa.
E Ismael, sempre atento e protegendo, né, o Brasil. Na França, na luta pela liberdade, aconteceram muitas mortes. Aqui no Brasil, com a proteção espiritual, só uma vida se perdeu quando Tiradentes foi enforcado. E o reflexo da Revolução Francesa lá fora trouxe para o Brasil D. João VI, que veio fugido de Portugal para o Brasil. Com a chegada dele, ele trouxe progresso. A abertura dos portos, as indústrias nacionais tiveram mais projeção, houve mais liberdade política no país. Mas, infelizmente, surgiram problemas, dificuldades de diferentes motivos, de diferentes ordens, e D. João VI precisou voltar para Portugal. E deixou aqui o príncipe regente D. Pedro, que ficou aqui, né, mais ou menos no comando, mais ou menos porque ele recebia ordens de Portugal que ele tinha que cumprir. O plano espiritual sabia muito bem que Dom Pedro não seria a melhor escolha de liberdade para o Brasil, mas ele é aquele que apresentava, né, um princípio da autoridade. E, seguindo o que Deus tinha planejado, ele seria orientado, receberia inspiração através dos sonhos, para tudo que deveria acontecer para a independência. E na preparação para essa independência, Dom Pedro começou a iniciar o processo da separação do Brasil de Portugal, mas o representante português Avilés, claro, né, se opôs, se mostrou contra essa ideia de separação. E mais uma vez Ismael entra em ação, inspirando orações e vibrações no coração, nos corações das mães. E ele pegou tudo isso, todas essas vibrações, e canalizou para que enfraquecesse aquela teimosia do Avilés em se opor ao movimento da separação. E no plano espiritual, Ismael, com as suas falanges, inclusive o espírito de Tiradentes, estavam participando do movimento que acontecia aqui no país, das reuniões, né, das viagens, dos líderes políticos que estavam fazendo esse planejamento para que a liberdade, a independência acontecesse. E chegou o momento, no dia 7 de setembro de 1822, foi aquele famoso grito Independência ou Morte. E aí é a primeira parte da maioridade política brasileira. Mas o plano espiritual já estava preocupado com quem seria o sucessor de Dom Pedro I, e precisaria ser alguém que tivesse dignidade, mas também tivesse coragem. A missão ia ser difícil. Foi aí que Ismael escolheu o espírito Longinos, que reencarnaria aqui no Brasil como Pedro II. E que, por seu caráter virtuoso, desprendido, ele conquistou o coração do povo brasileiro. E aqui no plano material, Dom Pedro I, ele continuava na sua luta pelos interesses do Brasil, e sendo inspirado por Ismael e suas falanges. No plano espiritual, havia aquela orientação, a intuição para que Dom Pedro abdicasse em favor de seu filho Pedro II. E isso aconteceu em abril de 1831. E Ismael precisou, mais uma vez, agir, né, aqui no Brasil, intuindo os regentes para que não tivesse guerra, nem luta, nem confusão, que tudo transcorresse na paz, para que nada pudesse atrapalhar o planejamento que Deus tinha feito para o Brasil. Vamos falar um pouco do Longinos. Quem era esse Longinos, esse Pedro II, né? Longinos foi um soldado romano que ele tinha um problema na vista e ele escondia esse problema com medo dele ser expulso do exército. No momento em que Jesus, naquela época da crucificação, Jesus estava lá na cruz. Aí Longinos ouviu falar que o Sinédrio estava pensando em quebrar os joelhos de Jesus, porque havia uma profecia dizendo que o Messias nunca teria nenhum osso quebrado. E o Longinos ouviu também que, devido ao Shabat, que era o sábado santo, né, o dia do repouso, começaria ao pôr do sol daquele dia, os corpos dos condenados teriam os joelhos quebrados,
Para quê? Para apressar a morte deles, para impedir que a profecia que havia sobre Jesus não se cumprisse e para que os condenados não profanassem o dia santo, ainda vivos lá, agonizantes. E Longinos ficou muito indignado quando ele ouviu isso. E como vai quebrar o joelho de alguém que está ali debilitado, né, quase morto, que não reclamou, que não se revoltou, não falou nada? Então, ele pensou em fazer uma coisa, ele falou, para ter certeza que Jesus já tinha morrido e ninguém quebrar o joelho de Jesus, ele pegou a lança dele e furou o peito de Jesus. Quando ele fez isso, jorrou um líquido daquela perfuração que caiu na sua vista e curou a sua visão. E não curou somente a sua visão, curou também a alma dele. E a partir dali, nunca mais ele renegou Jesus e acabou sendo morto por causa disso. Aos 15 anos, Dom Pedro II assumiu o governo. E aí ele preferia basear suas ações, suas atitudes, pela leitura que fazia, né, das notícias da imprensa. Preferia, assim, do que ouvir a opinião dos ministros. E durante, né, o seu comando, o seu governo, teve paz no país, as pessoas puderam expressar mais os seus pensamentos, mas ele ignorou as orientações, as inspirações vindas do plano espiritual e acabou se envolvendo na liberdade do Uruguai, e o resultado disso foi a Guerra do Paraguai, que durou 5 anos de lutas sangrentas, trazendo dor e sofrimento para o país. E o segundo momento, né, da maioridade política brasileira, o país estava sofrendo muitas pressões políticas aqui de dentro e internacionais também, que queriam mudanças aqui no local. Ismael, então, mais uma vez, com a sua proteção, inspirando Dom Pedro II, para que ele deixasse o trono. E assim a princesa Isabel assumiu. E no dia 13 de maio de 1888, ela assinou a lei acabando com a escravidão do Brasil. E nesse momento, o Brasil atingia a sua maioridade política. Isso significava o quê? Que mesmo o plano espiritual continuando a assistir, a proteger, a ficar atento a tudo que acontecia no Brasil, os brasileiros se tornaram mais responsáveis por aquilo que iam fazer. E no dia 15 de outubro de 1889, era oficialmente a maioridade, com a instituição da República, com o Deodoro da Fonseca. Então, não podemos deixar de ressaltar, né, o nível espiritual de Longinos, que reencarnou como Pedro II, que abdicou da coroa, não teve briga, não teve violência, e ainda resistiu às investidas dos planos inferiores, resistiu aos convites, né, querendo levar para ter poder, para ter dinheiro, riqueza, não quis nada disso. A conclusão, né, a que se chega desse breve resumo, que a história da economia do Brasil, pela visão espiritual, ela descortina, né, um conhecimento sobre o povo e o governo e pela ação do plano espiritual nos diferentes momentos do desenvolvimento histórico do Brasil. E vem mostrar que a maioridade política de um povo caminha juntinho com o livre-arbítrio de cada um. E transcrevendo na íntegra, né, as palavras aqui, vimos, por fim, que o poder é transitório, que as paixões inflamam os indivíduos, que pouco é o que sabemos. E por essa razão devemos ter muita humildade a fim de podermos trilhar o caminho da felicidade, o qual nos conduzirá ao Cristo e à caridade. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala que Jesus confiou a Ismael e as suas falanges, né, a missão de implantar o seu evangelho no futuro Brasil. E que num prazo, um período determinado por Deus, o Brasil se tornaria esse farol, esse guia do progresso moral do mundo todo. E isso aconteceria com os ensinamentos e com a divulgação das lições do Evangelho.
E o lema da bandeira de Ismael é Deus, Cristo e Caridade, inspirando a fundação de núcleos espirituais do Espiritismo. E em 1884, pela inspiração de Ismael, surgiu o embrião daquilo que atualmente é a FEB. E ele também nos diz o seguinte, que qualquer pessoa, independente da sua crença religiosa, dos seus conceitos, sua maneira de viver, que vive na sua vida cotidiana os ensinamentos de Jesus, ou seja, se comporta fazendo bem ao próximo, procurando consolar o outro, ajudar de alguma forma, buscando o entendimento da dor dos seus semelhantes, ele está, sim, está divulgando, está trazendo as lições do Evangelho através do exemplo do seu comportamento. E em suas comunicações, Ismael está sempre convidando os espíritas a praticar a fraternidade, a evitar a violência, a serem mais unidos e terem mais amor por seus semelhantes. E mais adiante, nesse mesmo livro, ele fala que, próximo ao final do primeiro reinado, Ismael, no plano espiritual, reuniu as suas equipes e falou que os próximos séculos seriam uma preparação para outros séculos que viriam, que as rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo. Isso aí, ele estava falando, era o prenúncio da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. E ele ainda disse assim, numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminados entre as nações da Terra com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, e que esses missionários se concentrariam mais aqui na pátria do Cruzeiro. E foi nesse momento, nessa reunião, que Ismael fez o convite a um espírito que, ao ser escolhido para reencarnar aqui na pátria do Cruzeiro, ficou emocionado e muito agradecido. E era o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que nasceu em 29 de agosto de 1931, no Ceará. Era o grande discípulo de Ismael que vinha cumprir no Brasil uma missão de suma importância. E no livro A História à Luz do Espiritismo, traz uma reflexão, né? Que o espírito que hoje está sentadinho ali no seu sofá, assistindo pela televisão, vendo descobertas científicas, remédios novos, tratamentos novos, nova tecnologia e tudo, pode ser o mesmo espírito que lá nos tempos mais remotos da humanidade olhava para o céu e para o desconhecido e olhava para as estrelas no céu sem entender nada, sem saber de nada. E, no momento atual, nós já conhecemos muitas coisas que não conhecíamos antes. Embora existam coisas que nós ainda não sabemos e que nos preocupam bastante. Uma das coisas é, quem somos? Isso já foi respondido pelos espíritos. Nós somos espíritos que estamos encarnados num planeta de provas e expiações, envergando um corpo físico, travando lutas íntimas, cada um com a sua luta interna. De onde viemos? Também já sabemos. Somos espíritos criados por Deus. A grande preocupação é para onde vamos? Porque por muitos milênios nós temos peregrinado, sofrido, aprendendo através da dor, pelos erros que cometemos por nossas escolhas erradas. E ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Palavras de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. A humanidade, ela dispõe de ferramentas para ajudar a passar por esse momento de transição planetária. Essas ferramentas são a fé, a esperança e a caridade. E no terceiro milênio, vai embora o homem velho e vai chegar o homem novo. É o momento da transformação, de acordo com aquele período, né, determinado por Deus, que está chegando. Então, nesse ciclo evolutivo que os planetas percorrem, a Terra vai sair de provas e expiações e
chegará no mundo de regeneração, onde vai prevalecer o bem. Ainda vai ter o mal, mas vai ser em menor percentual. O bem é que vai prevalecer. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz assim: tudo que é material é efêmero. As gerações passam como ondas do mar. Mas há três coisas que vêm de Deus e não mudam como ele: a sabedoria, a virtude, o amor. E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, nos fala que, contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado de nobres missionários de amor e da caridade, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Ou seja, estão reencarnando espíritos de alto nível. Emmanuel já está encarnado. Deve estar mais ou menos com 22 anos nesse momento. E outros também já estão ali, e tem outros que estão chegando. Então, nós estamos caminhando em direção de um mundo que será transformado pelo amor, porque nenhuma das ovelhas do Mestre Jesus se perderá, e nossas esperanças se fortaleçam conforme a revelação que foi concedida a João sobre o futuro da Terra. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele. É o mundo de regeneração que está chegando. E no capítulo 30 do livro Brasil, Coração do Mundo, ele diz que é urgente que os trabalhadores da seara do Mestre dediquem um tempo maior a ensinar, a orientar, a esclarecer, a divulgar, a falar, a exemplificar as lições do Mestre Jesus. Porque aqui no mundo material, tudo é temporário, é passageiro, é perecível. As áreas do conhecimento que se baseiam nas convenções humanas que são instáveis. Só o verdadeiro conhecimento das lições de Jesus, a certeza de que o reino de Deus não é deste mundo, é que podem, através do exemplo e da esperança, fazerem com que germine no coração dos seres humanos a semente da consciência espiritual que frutificará na sociedade futura. Aquele momento previsto quando o Brasil será o coração do mundo. E sabendo disso, nós temos que orar para Jesus, para que Jesus envolva com o seu amor divino os vermes que ainda rastejam no planeta. E concluindo, que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso, que a pátria do Evangelho mais ascenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade, que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. E assim, meus irmãos queridos, nós concluímos o nosso estudo da noite de hoje. Nós agora vamos nos encaminhar para a nossa prece final. E vamos então, meus irmãos, nesse momento, unirmos os nossos corações com a prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos. Recebe do teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela,
Farol das imortais falantes, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Pai querido.